Olá a todos, nós estamos aqui para mais uma Braskem News e o assunto de hoje será a gente comentar as atualizações que foram feitas pela ASPEN, Sociedade Americana de Nutrição Parenteral e Enteral, em relação às diretrizes que foram publicadas pela ASPEN em 2016 sobre terapia nutricional no paciente crítico. Então eles acabaram contemplando alguns tópicos que eles acharam mais importantes. O primeiro deles foi dose alta de caloria ou dose baixa de caloria nos primeiros 7 a 10 dias de UTI. Tem impacto no desfecho? E a conclusão final é de que não tem impacto no desfecho, embora exista também uma heterogeneidade de trabalhos bastante importante. Mas, na realidade, mesmo não tendo evidência, eles recuaram em relação às recomendações de 2016, que eram de 25 a 30 calorias por quilo por dia, e que baixaram agora para de 12 a 25 calorias por quilo por dia nos primeiros 7 a 10 dias de UTI, provavelmente influenciados por esses trabalhos que mostram que, eventualmente, um excesso de alimentação nos primeiros dias acaba levando a um pior desfecho do paciente. De qualquer forma, mesmo que eles não tenham encontrado evidência, eles recuaram um pouco na determinação da carga proteica nesses primeiros dias de UTI, de 12 a 25 calorias por quilo por dia. O segundo tópico foi sobre proteína. Doses maiores ou menores de proteína influenciam o desfecho do paciente na UTI, e a conclusão final, espantosamente, foi que não, batendo também com o trabalho EFFORT, que o Heiler está acabando de publicar, acabamos de mostrar os dados agora no Congresso da ASPEN, que realmente não teve impacto se a carga de proteína foi maior ou menor, e na realidade a recomendação deles continua a mesma que em 2016, ou seja, a carga proteica é uma coisa que deve girar entre 1,2 a 2 gramas por quilo por dia. O que a gente tem que lembrar é que as recomendações de 2 gramas por quilo por dia, por exemplo, em pacientes obesos, em pacientes com diálise, acabam sendo bastante diferentes das recomendações do ESPEN, que foi publicado, as diretrizes que foram publicadas em 2018 e 2019, em que o obeso deveria receber 1,3 gramas por quilo por dia de proteína de peso ajustado, ou então você seguir o balanço nitrogenado. E, na realidade, as mesmas recomendações do ESPEN para a insuficiência renal em diálise contínua, também são mais econômicas do que os da ASPEN, que é de 2 gramas a 2,5 gramas por quilo por dia, e que no ESPEN isso acaba ficando entre 1,5 e 1,7 gramas por quilo por dia no paciente que faz uma terapia de substituição renal contínua. Mas, de qualquer forma, a recomendação proteica não mudou, mas não havia evidência de que uma dose mais alta de proteína acaba trazendo um melhor desfecho para o paciente. Um outro tópico abordado foi: nutrição parenteral exclusiva é diferente de nutrição enteral exclusiva na primeira semana de UTI? E a conclusão foi que não houve nenhuma diferença em termos de evolução do paciente, segundo ele tenha tomado nutrição parenteral exclusiva ou nutrição enteral exclusiva. E isso vem de acordo com aquilo que nós temos visto frequentemente agora, insistentemente mais recentemente, que nós fazemos uma nutrição parenteral com muito mais segurança. Então, obviamente, se nós nos atermos a todos os princípios de segurança da nutrição parenteral, se nós nos ativermos, na realidade, à situação de dar uma carga calórica paulatinamente, progressivamente mais alta, como a gente faz com a nutrição enteral Slow Ramp Up, a terapia nutricional parenteral fica extremamente segura e praticamente tão segura quanto a nutrição enteral. O outro tópico foi: usar nutrição parenteral suplementar na primeira semana de internação da UTI faz diferença? E segundo a conclusão do ASPEN, não faz diferença nenhuma você usar nutrição parenteral suplementar ou não na primeira semana de UTI, talvez porque na primeira semana de UTI seja aquele momento em que o paciente realmente tem bastante calorias não intencionalmente nutricionais, formando muito substrato endógeno, ou seja, o acréscimo de uma parenteral suplementar nesse primeiro momento levaria um risco maior de hiperalimentação, sobrecarga metabólica e provavelmente um pior desfecho. Então, na realidade, não impacta em desfecho, talvez até impactasse negativamente em desfecho, colocar parenteral suplementar nesse primeiro momento. Um outro tópico, o penúltimo deles, é: uma emulsão lipídica mista é melhor do que um óleo de soja puro na terapia intensiva? E a conclusão foi extremamente interessante, porque a conclusão que eles tiveram é que não faz a menor diferença caso a emulsão lipídica seja de óleo de soja puro ou se a emulsão lipídica seja uma emulsão lipídica mista. E o que é interessante é que em 2012 eles fizeram, não tinha ainda essas emulsões lipídicas nos Estados Unidos, eles fizeram um papel de posição da ASPEN em relação ao uso de emulsões lipídicas. Eles diziam que provavelmente as emulsões lipídicas mistas seriam melhores do que as de óleo de soja puros. Por que puro? Porque na realidade tinha um perfil pró-inflamatório melhor, menos exacerbado. Em 2013, pela ASPEN, a Emma Tillman publicou também uma revisão sobre o assunto, em que ela mostrou que emulsões lipídicas mistas para lesões hepáticas causadas pelo uso de parenteral acabavam sendo melhores do que as emulsões baseadas somente em óleo de soja. As diretrizes do DITEM dizem a mesma coisa, ou seja, as emulsões lipídicas mistas são mais
interessantes do que as de óleo de soja puro, ou eventualmente com uma gordura apenas isolada, uma gordura única. E a Sociedade Europeia também, nas suas diretrizes agora de 2018 e 2019, recomendam, ou pelo menos levantam a possibilidade de que as emulsões lipídicas mistas, justamente por um perfil pró-inflamatório muito menor, sejam mais adequadas do que aquelas baseadas puramente em óleo de soja. De qualquer forma, a conclusão do ASPEN é que tanto faz você usar uma emulsão lipídica mista ou uma emulsão lipídica de óleo de soja puro, o que vem um pouco contra tudo aquilo que se tem dito ultimamente, embora seja muito difícil a conclusão final pela heterogeneidade dos trabalhos. E baseado mesmo nessa heterogeneidade dos trabalhos, é que nós temos o último tópico, que é avaliar se realmente uma emulsão com óleo de peixe faz diferença em relação a uma emulsão sem óleo de peixe, ou seja, quanto que o óleo de peixe impacta no desfecho do paciente. E a conclusão final foi que realmente tanto faz se você usar uma emulsão lipídica com óleo de peixe ou não, que o impacto no desfecho é o mesmo. Mais uma vez, a gente tem uma grande heterogeneidade de trabalhos, o que torna muito difícil a conclusão deste assunto. Talvez, segundo eles, a emulsão de óleo de peixe melhorasse um pouco a insuficiência respiratória do paciente, ou seja, a incidência de pneumonia associada a ventilador ou pneumonia hospitalar, mas que isso não se confirmava. Por exemplo, que os pacientes não ficavam menor tempo em ventilação mecânica ou ficavam menor tempo internados no hospital, que seriam consequências óbvias do paciente que tinha menos pneumonia hospitalar ou associado ao ventilador. De qualquer forma, eles concluem que o óleo de peixe não faz muita diferença neste momento em relação a uma emulsão lipídica que não tenha óleo de peixe. E essas foram as conclusões, mais ou menos, que eles tiraram desses 5 tópicos que eles resolveram contemplar. Se vocês tiverem interesse, abaixo daí tem um texto para vocês darem uma olhada com um pouco mais de cuidado e se interarem mais dessas atualizações da ASPEN sobre a terapia nutricional do paciente crítico. Eu agradeço a atenção de vocês. Estamos aí com a Braspen, estejam com a Braspen vocês também. Até logo.